Olá, meus docinhos, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje, galerinha, é o seguinte. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais uma reação de um vídeo do Renato Garcia aqui no meu canal para vocês. Como o prometido, mais uma reação de uma lenda antiga do canal do Renato Garcia, certo? E esse vídeo aqui, ele foi uma recomendação de vocês inscritos. Foi uma recomendação da minha inscrita, a Rebeca Padilha, mais conhecida aqui no canal como Beca Sincera, né? A mesma que me pediu para poder estar fazendo as reações de todos os vídeos, né? Da lenda da Casa da Possessão que o Renato Garcia gravou. Todas as vezes, né? Ela me pediu para poder estar fazendo a reação de todas as vezes que o Renato Garcia gravou nessa lenda. E só falta mais um vídeo pra gente encerrar as reações dessa lenda, né? Porque depois desse último vídeo, que vai ser quando eles vão encontrar a casa já toda demolida, ele nunca mais gravou, né? A não ser de dia, né? Uma última vez, mas de dia eu não vou estar fazendo reação, certo? E ele nunca mais gravou nessa lenda depois disso, por conta que a casa foi demolida, né? Então, mais um vídeo e a gente encerra as reações de todos os vídeos da Lenda da Casa da Possessão, né? E essa recomendação aqui dessa lenda antiga do Renato Garcia foi dela também, né? Pelo que eu me lembro, esse vídeo aqui é um vídeo que eu assisti na época que eu conheci o canal do Renato Garcia. Só que como eu conheci o canal do Renato Garcia, conheci não, né? Passei a acompanhar fielmente mesmo e me inscrevi no canal do Renato Garcia, né? Foi no finalzinho de 2018 para 2019. E depois que eu conheci, né, o canal do Renato Garcia, me inscrevi e passei a acompanhar ele fielmente nessa época, eu assisti bastante vídeos do Renato Garcia, né? Mas eu não me lembro de todos, como já faz bastante tempo, né? Onde ficou finalzinho de 2018 para início de 2019, né? Então não tem como eu me lembrar de todos os vídeos que eu já assisti no canal dele, né? Eu assisti só alguns. E também não tem como eu me lembrar de tudo o que aconteceu em todos os vídeos que eu já assisti, né? Eu me lembro de alguns, mas a maioria, assim, acredito que todos os que eu assisti naquela época eu já fiz reação, mas eu não me lembrava de nada que ia acontecer, né? Alguns eu me lembrava, porque, assim, eu gostei mais do vídeo e assisti umas duas ou três outras vezes, né? Mas aqueles que eu assisti uma vez só, como esse aqui, eu não me recordo de nada que vai acontecer. Então, mesmo que eu tenha assistido esse vídeo uma vez, na época que eu conheci o canal do Renato Garcia, eu tá fazendo a reação agora vai ser como se eu estivesse assistindo o vídeo pela primeira vez. Por quê? Porque eu não me recordo de nada que vai acontecer, certo? Mas, assim, eu me lembro que eu contei nas minhas palavras a história dessa lenda aqui, quando eu fazia aqueles vídeos relembrando e contando nas minhas palavras as histórias das lendas do Renato Garcia e do Luan Mendes, né? E assim, a história eu me lembro mais ou menos como é, certo? Eu não garanto que eu vou conseguir contar ela detalhadamente nas minhas palavras, da forma como eu entendi, tão bem quanto eu contei naquela época que eu fazia aqueles vídeos, certo? Porque naquela época eu ainda estava meio por dentro da história, mais do que hoje em dia, né? Eu me lembrava mais da história porque eu tinha acabado de assistir o vídeo. E hoje eu nunca mais assisti o vídeo, né? Até hoje, até os dias de hoje. Então eu não tô muito por dentro, não me lembro muito bem certinho da história dessa lenda, certo? Mas eu me lembro um pouco, né? Bem mais da história do que aconteceu na lenda, certo? Então eu vou tentar contar nas minhas palavras o que foi que aconteceu, certo? Qual a história dessa lenda aqui, certo? E a história dessa lenda é que, assim, vale lembrar que essa aqui se trata da lenda do espantalho, né? Uma lenda que foi gravada no canal do Renato Garcia em 2017. Uma lenda antiga, né? Como eu prometi pra vocês, eu vou estar focando bastante nas lendas antigas do Renato Garcia, certo? E essa lenda aqui do espantalho aconteceu o seguinte: o Renato Garcia ficou sabendo que essa fazenda aí, né, essas terras foram compradas por um senhor, um fazendeiro, e ele comprou de um outro fazendeiro. E esse ex-dono dessa fazenda contou pro novo dono que tinha uma parte dessa fazenda que era onde ficava o espantalho, que era uma parte morta, que nada crescia, nada funcionava, nada ia pra frente. Tudo que plantava morria, tudo que funcionava na outra parte da fazenda, que era uma parte boa, uma parte fértil, que tudo ia pra frente, que tudo que plantava crescia, nessa parte onde ficava o espantalho era totalmente o contrário, não crescia, não nascia nada, nada ia pra frente. Só que ele meio que não... Ele meio que, assim, sabe... Não é que ele não acreditou, ele meio que pensou que essa parte
aí era por causa do espantalho, que essas coisas aconteciam, que o lugar não ia pra frente por causa do espantalho. Então, o que que ele fez? Depois que ele comprou a fazenda, né, as terras, as terras da fazenda era dele, ele resolveu fazer melhorias. E a primeira melhoria que ele decidiu fazer foi tirar o espantalho dessa parte, que ele disse que era uma parte morta, que não ia pra frente, pra ver se assim essa parte tinha algum resultado, alguma melhora. E ele tirou o espantalho lá do local onde ele ficava e jogou no lixo. Só que depois de alguns dias, ele foi lá olhar como é que estavam as terras dele, como é que estava a plantação, e ele viu que o espantalho estava novamente lá no mesmo lugar. Só que ele achou que poderia ser o ex-dono que estava brincando com ele, que estava querendo confundir a cabeça dele ou tentar assustar ele, e estava lá pegando o espantalho do lixo ou pegando um novo e colocando no lugar de novo. Então o que que ele fez? Ele tirou novamente o espantalho e jogou no lixo de novo. Só que no outro dia, depois da noite que passou, ele foi lá para olhar novamente as terras dele e o espantalho estava lá de novo no mesmo lugar. Então ele foi conversar com o antigo dono das terras, da fazenda, e perguntar se era ele que estava fazendo isso, se ele tinha alguma explicação para isso. E o ex-dono falou que realmente aquela parte lá morta era por causa do espantalho, mas que não podia tirar o espantalho lá do local, que ele precisava ficar lá, que quem tirava ele de lá sofreria terríveis consequências, porque esse espantalho era amaldiçoado. Só que o novo proprietário, o novo dono, achou que era mentira. Dessa vez ele realmente não acreditou na história que o antigo dono contou para ele. E ele achou que, na verdade, era ele que estava inventando essa história e que estava fazendo tudo aquilo para poder assustar ele, para poder confundir a cabeça dele. Então, o que que ele fez? Ele tirou novamente o espantalho, tirou até do local onde amarrava o espantalho e jogou tudo no lixo. Só que, ao invés dele ir dormir como ele fazia de costume, ele, durante a noite, foi até o local onde ficava o espantalho e ficou esperando lá durante a noite no meio da plantação para ver se o antigo dono ia aparecer com o espantalho que ele jogou no lixo ou com um novo e amarrar novamente lá. Só que o que ele viu foi uma coisa que com certeza ele não esperava, gente. Ele relata até, assim, pelo menos até essa época aí que o vídeo foi gravado em 2017, ele relatava para todo mundo que ele foi atacado pelo espantalho no meio da plantação. O espantalho bateu muito nele, ele apanhou muito do espantalho e teve até que ir pro hospital, ele correu até risco de vida. E depois disso, ele realmente passou a acreditar na história que o antigo dono contou para ele, que o espantalho era amaldiçoado e que ele não podia ser tirado do local onde ele ficava, que realmente não podia tocar naquele espantalho. E os amigos dele, para quem ele contava essas coisas, pensavam da mesma forma que ele pensava quando o ex-dono da fazenda contou para ele. Os amigos dele pensavam que ele estava mentindo, que ele estava querendo assustar eles. E ele chegou a, depois disso, ter coragem, mesmo depois de tudo que ele passou, ele chegou a ter coragem de tirar o espantalho novamente do local e jogar no lixo para depois, no dia seguinte, mostrar para os amigos dele que ele não estava brincando. E com provas e tudo. E depois disso, os amigos dele passaram a acreditar nele, é óbvio, porque ele provou que realmente não foi ele que colocou de volta lá e que na verdade o espantalho voltou. E hoje em dia, e naquela época, né, pelo menos aqui do vídeo, ou hoje em dia, não sei se essa ainda existe, todo mundo acredita quando ele conta que o espantalho é amaldiçoado, que não pode mexer nele, que ele tem que ficar nesse local. E assim, e não importa o que ninguém faça, gente, pode ser qualquer pessoa. Se tirar e jogar fora, ele vai voltar, ou se você querer enfrentar, querer desafiar ele, você vai ser atacado por ele. Enfim, essa é a história contada nas minhas palavras, certo? Vocês vão escutar a história aqui contada certinha pelo Renato Garcia, eu acredito, né? Porque nessa época ele sempre contava todas as histórias das lendas, né? Vamos estar começando esse vídeo aqui então, certo? Eu vou estar pedindo para quem for novo e estiver chegando agora e não conhecer esse vídeo nem pelo canal do Renato Garcia, se inscreva no canal, tá bom? E ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Assim, sempre que eu mandar um novo vídeo, vocês vão estar recebendo aí na pastinha de notificações de vocês. E podem ser os primeiros a vir, deixar o like de vocês, o comentário, certo? Quem for novo no canal, estiver chegando agora e não conhecer esse vídeo pelo canal do Renato Garcia, né, não conhecer o canal do Renato Garcia também, vai estar conhecendo esse vídeo aqui agora, certo? E sabendo de tudo que vai acontecer.
Mas vocês que já assistiram esse vídeo pelo canal do Renato Garcia, né, assim como eu, mas não se recordam de tudo que vai acontecer ou de nada, né, e vão estar assistindo como se fosse a primeira vez, assim como eu, vamos estar nos recordando de tudo, né, ou de tudo que vai acontecer, né, nesse vídeo, certo? E vocês deixem também o comentário de vocês, tá bom? Porque o comentário de vocês ele é muito importante pra mim. Ele me motiva a seguir sempre em frente aqui com o meu trabalho no YouTube. Assim, eu sempre vou estar com uma disposição, com uma animação maior pra estar trazendo um novo vídeo pra vocês, certo? Então, eu conto com o apoio de todos vocês. Ambos vamos ser recompensados no final. Não vamos nos arrepender, tá bom? De dar esse apoio pro outro. Sem mais delongas, então, vamos estar começando esse vídeo aqui. E eu espero realmente que vocês gostem, ok? Mano, que porra é essa, velho? Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Hoje a lenda é a lenda do espantalho. Eu sei que demorou bastante no canal, vocês queriam muito, mas enfim eu consegui trazer. E a gente vai hoje, galera. A gente vai hoje. Confesso que não estou muito com medo, porque a história eu achei uma história muito forte, uma coisa que eu nunca vi assim na minha vida. E não é uma história que dá muito medo, tá? É assim, galera. O dono do sítio lá, ele comprou esse sítio há muitos anos atrás. Muitos anos mesmo. E quando ele comprou, o antigo dono falou que era certa área do sítio era uma área meio morta, ou seja, toda a plantação no sítio inteiro tinha ótimos resultados e tal, só que naquela área não acontecia algo bom, tá ligado? Era uma pequena área da plantação. E lá ele falava que tinha um espantalho que não podia mexer nesse espantalho. Ele só falou isso, só que o dono do sítio achou que era brincadeira e tal. Tinha lendas locais desse espantalho, mas até então era só boato, certo? E como ninguém acreditava, o cara comprou o sítio normal, comprou por um preço até muito barato, principalmente ele estranhou isso, mas era uma pequena parte ali no final do sítio que ficava esse espantalho e ali aconteciam algumas coisas estranhas, mas até então tranquilo. O novo dono, mano, lógico, ele vai fazer novas mudanças pro estilo dele, pro gosto dele, e a primeira coisa que ele foi fazer foi tirar o espantalho, galera. Ele foi, tá, tirou o espantalho com a mão, jogou no lixo e pronto, tá? Passou alguns dias, ele tava mexendo na plantação de novo, quando foi ver, galera, o espantalho tava no meio do milho de novo, no mesmo lugar onde ele tirou. Ele falou, opa, tem alguém brincando comigo. Ele foi, tirou o espantalho novamente e também tirou onde o espantalho ficava, que no caso ele fica tipo numa estaca, né, de madeira. E ficou de zóio. Galera, no outro dia, o espantalho estava lá. Então ele ligou pro antigo dono e falou, cara, o que tá acontecendo? Como assim? E o antigo dono explicou que não podia tirar o espantalho, porque tinha uma lenda antiga ali, que esse espantalho era amaldiçoado e tal. Só que ele achou que realmente tava brincando com ele, galera. Que o antigo dono vinha e colocava o espantalho de noite. Só que, galera, não adiantava. Tudo que ele fazia, o espantalho voltava. Até que um dia, ele entrou nesse milharal de noite pra esperar o antigo dono entrar com o novo espantalho, né? Ele achou que o antigo dono ficava colocando o espantalho sempre no mesmo lugar. Ele ficou esperando. E, galera, ele relata que ele foi atacado pelo espantalho no meio do milho. Ele apanhou muito do espantalho. Parece que foi até pro hospital e tudo, mano. Então, ele voltou. De dia, ele foi lá e o espantalho tava lá, no mesmo lugar, normal. E ele aprova, bate o pé no chão que o espantalho é vivo. Deu uma repercussão na época, mas até então não deu nada, porque ninguém acreditava nele. Mas ele aprendeu o quê? A respeitar o lugar, tal. Porque toda vez que ele ia mostrar pra um amigo, ó, eu vou tirar o espantalho, no outro dia ele vai estar lá. Não importava, o espantalho voltava e os amigos pensavam a mesma coisa que ele pensava antes. Ah, ele vai lá e coloca outro no outro dia. Mas não, galera, ele hoje afirma com pé firme que o espantalho tem vida. Foi muito difícil, mano, a gente conseguir gravar isso, até porque às vezes ele pensa que nós tá de zombação e tal, mas não, a gente vai lá pra ver se, já que tem uma lenda por trás disso, uma lenda, né, diz que o espantalho é amaldiçoado, diz que já atacou ele, diz que ele não entra no milharal de noite por nada, e ele não tira mais o espantalho, ele respeita o espantalho, ele deixou a gente ir com a minha equipe lá, então a gente vai, mano, vai preparar. Eu confesso que eu não tô muito com medo, porque eu ainda acho que pode ser zoação,
zoação, tá ligado? Sei lá, deve ser só um espantalho, alguém vai lá e coloca outro. Né? Vamos ver, vamos lá. Se precisar, a gente vai até, a gente tira ele, galera. E no outro dia a gente volta e vê se ele tá lá mesmo. Tipo, eu guardo espantalho pra mim, porque daí se o cara fazer um espantalho igualzinho, acho que não vai ter como. Mas vamos lá, esse é o Renato, caçador, não importa se é assombrado ou se não é. Tem uma lenda, então a gente vai ver essa lenda agora e vamos ver, vamos ver. Né? E eu vou conversar com ele melhor pra saber a lenda dele. Então, a lenda mesmo, tá ligado? Então pode ser que o espantalho volte no canal de novo, porque vai que tem uma lenda mais intensa por trás, né? Pra achar a lenda antiga dele, porque a gente sabe que o espantalho tem vida, mas por que ele tem vida? Eu queria saber disso. Ele ainda não disse pra gente, beleza? Então partiu. Essa é a história do porquê essa fazenda, do porquê esse local é assombrado pelo espantalho, né? Mas a história do porquê esse espantalho se tornou assombrado e amaldiçoado, com certeza é outra, né? Então o Renato é muito corajoso, viu? Se ele tivesse coragem, se ele teve coragem, não sei, de fazer isso, né? Pegar esse espantalho e levar com ele. Depois dele ficar sabendo que o antigo dono, né? Olha o milho fechado, galera. Que o novo dono, né? Milho fechado já. Foi atacado pelo espantalho, daí o antigo dono... Vai começar o milho fechado aqui. Que vendeu pra esse novo dono, falou que o espantalho é amaldiçoado. E olha só o medidor de eletromagnetismo, gente. Ele tá apitando no máximo. Então é aqui mesmo. É aqui mesmo. Cadê o espantalho? Ou seja, já foi comprovado, dá pra ver? Né? Já tá comprovado que essa fazenda é assombrada, né? Dá pra ver o espantalho? Nem de cima? Vamos acender o sinalizador então. Me empresta o isqueiro aí. Eu, no lugar do Renato Garcia, não teria coragem nem por dinheiro de tocar nesse espantalho. Vai com cautela, até você achar ele. Ele já devia estar alto, mano, pra nós ver. A não ser se o milho fechar ele. Não sei. Mas vocês viram que o Renato Garcia falou que ele comprou o sítio, a fazenda toda por um valor muito barato? Isso aí é outra coisa que a gente tem que ficar esperto, gente. Quando uma pessoa vender alguma coisa pra você por um valor que você acha que não bate com o que está sendo vendido, vocês desconfiam, vocês investigam pra saber se não é alguma coisa que pode prejudicar você ou a sua vida. Cadê o espantalho, mano? Pra ver se não é embira, né, como as pessoas falam. Vixe, tem mais sinalizador aí, Marcelo? Mais um? Acabou? Mas a história, né, que eu contei assim nas minhas palavras eu contei praticamente, né, certinho, né, só algumas coisas que o Renato Garcia contou diferente, né, porque foram as palavras dele. Mas enfim, a história nas minhas palavras é exatamente o que o Renato Garcia contou, né. Claro, ele sabe explicar melhor, né, nas palavras dele, né. Eu já não sei explicar muito bem, até porque eu não lembro muito bem da história, como eu lembrava na época que eu contava nas minhas palavras, né, da história das lendas, quando eu fazia os vídeos relembrando as lendas, né, mas... Acho que eu tô vendo algo lá. Tá praticamente, né, 95%, acho que é espantalho. 95% nossa, parece que o milho tá me segurando, velho. Né, certinho. Tá vendo? É ele mesmo aí. É um espantalho mesmo. Ele já está. Vamos lá, vamos lá. Não tô vendo ele não. Cadê o espantalho? Ah, agora eu vi, agora sim. Tá vendo? Tá acreditando agora? Mesmo, né? Esse espantalho realmente é medonho, né? Tá aqui mesmo, cara.
Renato Garcia vai mexer, não é possível. Ele é todo de palha, mano. Oxe, mano. Tá vendo? Tô. Cadê? Pra que vai tocar Vocês viu? isso? Já não tá mais aí. Tá louco? Ué, mano. Caralho. Cadê o espantalho? Não Você tinha tá como vendo? ninguém Tava pegar aqui. Cadê o assim desse espantalho? jeito. Ele tava aqui. Tão rápido e sem fazer barulho. Caralho. Nossa, tá sendo arrastado. Ai, tem Sorrir é um anúncio, ato de cuidado. Eu Por imaginei isso, na mesmo que ia ter Colgate, anúncio nesse trabalhamos vídeo. com milhares de dentistas para cuidar de cada... Acertou ele? Acertei, velho. Acertei. Corre! Corre! Nossa senhora. Isso que ele só tocou nele pra saber do que ele era feito, né, gente? Ele nem tirou ele do local nem nada. Mas como a história conta, né, não pode tocar, não pode pegar nele por nada, né? Por motivo nenhum que seja. Isso aí já foi confirmado, então. Mas só de olhar pra esse espantalho, até mesmo por vídeo, né, a gente já vê que ele não é um espantalho normal, né? Ele é medonho, Vocês viram aquilo? dá uma energia negativa na gente, né? Passa uma energia negativa só de olhar pra ele assim, né? Mas vocês viram só isso, gente? Não teve barulho de passo, não teve barulho de nada. E vocês viram que Bom, galera, a gente rapidinho conseguiu escapar. A gente já tá no o meio espantalho praticamente do desapareceu nada lá. de novo. Não pode Mas ter bem sido uma longe pessoa que foi lá do e lugar. tirou, gente, pegou ele. Mano, vocês Por quê? viram isso, Porque mano? Eu acho que só quem tava se aqui fosse, pra reviver aquilo. teria Mano. escutado barulho de Você passo. Ele viu? não escutou naquele momento, Só vi né? que ele Barulho de passo sumiu, o nenhum. bagulho me puxou. Não minhoca teria que me como segurou. também uma pessoa tirar aquele Eu não vi espantalho nada, de só lá sei que me tão puxou. rápido assim. Mano, tipo, se não fosse o Ron a segurar eu, mano. Você salvou, hein, mano? Acertou ele? Acho que sim. O que você viu? Ah, eu não vi, só vi vulto te puxando, velho. Bom, galera, então o vídeo é isso aí. Deixa o like se você é inscrito, mano. Já é madrugada, já vai dar umas 4 da manhã. E a lenda que eles tanto falam realmente existe, mano. Você tem coragem de voltar lá? Não sei. Mas dá pra voltar mais forte. Não sei, não sei, galera. Mas é isso aí, eu vou acabar o vídeo por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Pelo que eu E é pude nóis, ver, mano, é nóis. né, E vamos pra casa agora, nas porque... pesquisas aqui e no canal do Renato Garcia, ele nunca mais voltou nessa lenda não. Esse aí foi o primeiro e último vídeo que eles fizeram nessa lenda. Encerrou o vídeo aqui, galera. Enfim, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje, certo? Mais uma sugestão de vocês inscritos que eu fiz a reação aqui no meu canal, certo? Como eu prometi pra vocês, né? Os pedidos de vocês, as sugestões de vocês, eu vou estar sempre fazendo quando chega o momento, quando chega o dia de eu fazer, eu faço aqui no meu canal, certo? E essa aqui foi a sugestão da minha inscrita, né? E parceira de canal aqui, a Rebeca Padilha, a Beca Sincera, certo? Da lenda do espantalho. Eu não me recordava que essa lenda fosse tão sinistra assim, que esse vídeo fosse tão sinistro assim. Como eu disse pra vocês, eu assisti uma vez só,
na época que eu conheci, me inscrevi e passei a acompanhar fielmente o canal do Renato Garcia, né? Eu digo conheci, né? Porque eu conheci o canal dele em 2016, mas eu assisti apenas um vídeo e nem foi completo. E depois disso eu fiquei de me inscrever no canal dele quando eu chegasse em casa, mas na época eu acabei esquecendo do nome dele e não consegui me inscrever e acabei esquecendo. E 2 anos depois, né? Quase... 2 anos depois, não deu 3, não. Eu reencontrei o canal dele, né? Me lembrei, né, do nome que eu tinha visto em 2016, e aí foi onde eu passei a acompanhar fielmente. Então, por isso que eu digo que eu conheci o canal dele em 2018, certo? No finalzinho de 2018. Mas enfim, foi nessa época, né, no finalzinho de 2018 para início de 2019, que eu assisti esse vídeo uma vez só e depois eu nunca mais assisti, né? Eu me recordava que ia ser tenso, mas eu não imaginava que ia ser tão tenso assim. Eu confesso pra vocês que eu arrepiei um pouco as costas, os braços, porque esse vídeo realmente ele passa uma energia muito forte, uma energia muito negativa, sombria, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, eu peço que vocês façam com que esse vídeo tenha um bom engajamento, um bom resultado, faça muito sucesso aqui no meu canal, exatamente como a maioria dos vídeos antigos que eu fiz reação do Renato Garcia tiveram bons resultados, bons engajamentos e fizeram bastante sucesso aqui no meu canal, certo? Alguns passaram de 400 visualizações, outros de 200 e outros de 100, certo? Tiveram bons likes, alguns quase chegaram a 20 likes, outros atingiram essa meta e alguns passaram dessa meta de 20 likes e todos tiveram uma quantidade satisfatória de comentários também, certo? Então eu peço que vocês me ajudem a fazer com que esse aqui tenha... fique nessa faixa, né, nesse equilíbrio de sucesso, certo? Que, assim, ou pelo menos chegue nas 100 visualizações, né, ou quase alcance 100 visualizações, de preferência que passe de 100 visualizações, certo? Que tenha, que alcance quase 20 likes, ou pelo menos 20 likes, se conseguirem fazer com que passe de 20 likes também, vai ser muito bom, certo? Eu agradeço muito. E tenha uma boa quantidade de comentários também, certo? Uma quantidade satisfatória. E vocês compartilhando o vídeo nas suas redes sociais com os amigos de vocês, pedindo para eles estarem assistindo, se inscrevendo, deixando o like de vocês, o comentário e recomendando para outras pessoas também. Vai ser muito útil, né? Vai ajudar ainda mais, né, o vídeo a fazer esse sucesso mais rápido, certo? Vocês vão estar ajudando não só o canal e mas vocês vão também estar sendo muito bem recompensados por isso, né? Porque sempre eu vou estar cada vez mais inspirada, com mais vontade de trazer novos conteúdos para vocês, certo? Então eu conto com vocês para poder estar me ajudando a ser uma youtuber de muito sucesso aqui no meu canal, que é isso que eu sempre desejei e continuo desejando, certo? Então é isso, meus docinhos. Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Um beijão para vocês e até a próxima. Fui!